Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo de anormalidades dentárias, trabalhando aí a última das classificações, que se referem às alterações de desenvolvimento dos dentes, especificamente no que diz respeito à estrutura dos dentes. Bem, então vamos aqui relembrar que as anormalidades dos dentes, elas foram divididas em grupos, né? Que são as alterações ambientais dos dentes e as alterações de desenvolvimento dos dentes. Nós já tratamos da maioria delas, nós tivemos então 3 momentos aí divididos em videoaulas, 3 videoaulas prévias, onde nós aí dividimos toda essa parte anterior e abordamos detalhadamente cada lesão ou cada alteração ou cada modificação que está subdividida dentro desses tipos aí, tanto das alterações ambientais quanto também das alterações de desenvolvimento. Então, já abordamos os defeitos dentários de desenvolvimento, a perda da estrutura dentária após o desenvolvimento, pigmentações ambientais dos dentes, distúrbios localizados na erupção, sendo essas condições relacionadas a alterações que o ambiente pode induzir na formação do elemento dentário, e as alterações de desenvolvimento em si, que são aquelas relacionadas com o número de dentes, aquelas também relacionadas ao tamanho dos elementos dentários e aquelas relacionadas à forma dos dentes. Então, como nós estamos falando de anormalidades, nós estamos, portanto, falando de alterações no número, alterações no tamanho, alterações na forma. E aí, reservamos aqui para esse momento dessa videoaula 4 as alterações da estrutura dos dentes. Então, nós vamos falar especificamente das alterações que ocorrem no esmalte, na dentina ou na polpa, ou em mais que um deles ao mesmo tempo. E nós vamos aí observar quais são as causas mais comumente envolvidas, quais são as características clínicas, quais são as formas que nós temos para poder diagnosticar e como nós também vamos indicar tratamentos, ok? Então, aí na sequência nós vamos citar quais dessas alterações estruturais que nós vamos trabalhar nessa última videoaula que fecha aí o nosso capítulo de anormalidades dos dentes, que é o nosso primeiro conteúdo. Bem, aqui nesse slide estão as 5 condições relacionadas à estrutura do dente, que são anomalias, né, dos dentes, e que nós vamos abordar nesta nossa videoaula. Nós falaremos a respeito da melogênese imperfeita, da dentinogênese imperfeita, da displasia dentinária tipo 1 e tipo 2 e da odontodisplasia regional. Então, nós vamos aí comentar as características dessas condições aí, que embora não sejam condições assim tão comuns, mas são as condições que estão aí envolvidas com possibilidades de alteração estrutural dos tecidos que compõem o elemento dentário. Bem, então vamos começar aí abordando a amelogênese imperfeita. Esse termo, amelogênese imperfeita, ele é designado para um grupo complexo, né, de condições nas quais se observa alterações de desenvolvimento na estrutura do esmalte dentário, onde não se observa nenhum outro tipo de alteração sistêmica. Então, não existe uma outra condição que o paciente possua, ele possui problemas relacionados à formação do esmalte dentário e essa condição é uma condição pontual. Nós temos pelo menos 14 subtipos hereditários diferentes de amelogênese imperfeita. Então, trata-se de uma condição complexa de ser diagnosticada, porque cada um desses subtipos possui uma herança específica, uma herança genética específica, e cada herança genética específica pode apresentar um padrão clínico diferente, ou seja, características clínicas diferentes. Então, nós temos a melogênese imperfeita determinada por herança autossômica dominante, outros tipos de amelogênese imperfeita com herança ligada ao cromossomo X, outras heranças recessivas ligadas ao cromossomo X,
onde nós temos características clínicas que algumas com padrão generalizado, outras com padrão localizado, outras com presença de cobertura em neve, como a gente chama, que são alterações relacionadas ao terço incisal dos dentes, outras com presença também de modificação, principalmente da câmara pulpar, que cursa com taurodontia. Então, a quantidade, de fato, de características clínicas é grande, porque a quantidade de tipos de heranças é grande, determinando, portanto, padrões que chegam ao número de 14, né? Então, isso é uma prova justamente da natureza complexa desse processo, né? E em decorrência disso, existem vários padrões, né, de classificação para melogênese imperfeita. Nós vamos aqui buscar a forma menos complexa de abordar esse conteúdo, de forma que se possa, na clínica, ter possibilidades de se fazer distinção entre tipos principalmente por suas características clínicas, tá? Então, ainda não existe estabelecido um sistema de classificação ideal, né? Mas nós temos a melhor classificação, que é aquela que se baseia tanto no fenótipo, que seria a aparência clínica, quanto no genótipo, que seria o seu padrão de hereditariedade aparente. Então, nós vamos nos basear nessas duas características clínicas para tratarmos de alguns dos tipos aí de padrões que vai permitir que nós consigamos distinguir na clínica um tipo do outro tipo, tá? Então, até o momento, se sabe que pelo menos 5 mutações de genes estão associadas a essa condição aí, que é a melogênese imperfeita. Então, já foram identificados 5 genes, pelo menos, né, envolvidos com esta condição, ou seja, mutação em genes, que seriam, vou citar aqui, dentre os conhecidos, esses 5, é o gene que decodifica a proteína do esmalte, a melogenina. Então, o gene que decodifica a melogenina, ele representa 90% da matriz do esmalte dentário e ele é um dos que está aí relacionados com processos mutagênicos que podem levar à melogênese imperfeita. Também o gene que está associado à proteína enamelina, que é uma proteína que também compõe aí cerca de 1 a 5% da matriz do esmalte, e esse gene que é chamado de ENAM, e ele é responsável, né, por codificar a enamelina, também pode sofrer mutação, pode sofrer alteração, levando a um dos tipos de padrões da melogênese imperfeita. Existe também o gene que é responsável pela produção da protease calicreína 4. Então, esse gene que é responsável pela produção da calicreína 4 também é um gene cuja mutação foi relacionada com algumas das formas de amelogênese imperfeita, né? Especificamente uma do tipo hipomaturada, que nós vamos ver mais para frente do que se trata. Também genes que estão envolvidos com o desenvolvimento crâniofacial e, ao mesmo tempo, estão relacionados com a decodificação de dentes, cabelos e até do cérebro e desenvolvimento neural. Nós temos genes que, sofrendo mutação, podem induzir a um número de proteínas alteradas que levariam a um dos tipos de amelogênese imperfeita, tanto hipoplásica quanto hipomaturada, que também nós vamos abordar mais para frente, né? E também existe o gene que decodifica uma proteína chamada de ameloblastina. A ameloblastina, ela compõe cerca de 5% da matriz do esmalte, e esse gene também já foi, né, citado aí como um dos responsáveis com sua mutação por produzir um dos padrões aí de amelogênese imperfeita, tá? Então, como já ficou claro aí que existe uma variedade de genes envolvidos com a formação dos elementos dentários e que
modificações em um deles ou mais de um deles pode produzir um padrão diferente de amelogênese imperfeita. A amelogênese imperfeita acaba sendo uma condição complexa, inclusive de se discernir entre os seus diferentes padrões, tá? Então, a formação do esmalte, ele é considerado, portanto, um processo de múltiplas etapas. Então, nós já acompanhamos o processo de formação do dente, né, a odontogênese, e nós podemos acompanhar que o esmalte dentário, ele tem o seu processo de formação iniciado aí na fase avançada de campânula, e aí ele segue sendo produzido ao longo de toda a fase de coroa, e o seu processo de finalização ele acontece quando a coroa erupciona, né? E nós temos a maturação pós-eruptiva. Em linhas gerais, qualquer momento em que esteja sendo produzido o esmalte dentário, nós podemos ter modificações em alguma dessas etapas. E aí, por causa que nós temos várias etapas para a formação do esmalte, ou seja, nós temos um momento em que está ocorrendo a elaboração da matriz orgânica. Então, se eu tiver um problema relacionado à fase, ao momento da formação do esmalte dentário, em que nós estamos justamente na fase de deposição da matriz orgânica, que é a fase inicial, nós vamos ter determinadas características clínicas. Se porventura a alteração ela não acontece no momento da elaboração da matriz orgânica, mas acontece no momento da mineralização da matriz orgânica, nós vamos ter outras características que são diferentes daquelas prévias. E se porventura o esmalte ele conseguiu, né, passar pela fase inicial de deposição da matriz orgânica sem alteração, depois passar pela fase de mineralização inicial sem alteração e vir a sofrer alteração na fase que é a fase de maturação do esmalte, aí as características clínicas já serão outras. Então, nós temos, portanto, a possibilidade de desenvolver defeitos hereditários da formação do esmalte, justamente por causa de defeitos acontecerem em momentos diferentes do processo de formação, que podem ser divididos em um desses 3 tipos de defeitos hereditários de formação do esmalte, que são os defeitos hipoplásicos, os defeitos hipocalcificados e os defeitos hipomaturados. Então, os defeitos hipoplásicos são aqueles que se referem às alterações no momento da formação da matriz orgânica, e o hipocalcificado no momento da mineralização da matriz do esmalte, e o hipomaturado no momento da maturação da matriz do esmalte. Então, nós vamos ver como que cada uma dessas alterações em momentos diferentes vai produzir manifestações clínicas também diferentes e vai exigir abordagens, né, de tratamento também diferenciadas, e nós vamos aí, a partir de agora, começar a elaborar esse panorama clínico desses tipos diferentes de amelogênese imperfeita, tentando abordar de forma que seja possível na clínica a gente conseguir separar um padrão do outro padrão. Bem, então, conforme mencionamos, a amelogênese imperfeita ela é uma condição que pode ser determinada por herança autossômica dominante, também pode ser uma condição determinada por condição genética autossômica recessiva ou mesmo por uma condição que está ligada aí ao cromossomo X. E, em geral, podemos ter afetados de maneira difusa tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente. Nós vamos aí começar a abordar as características clínicas a partir da amelogênese imperfeita do tipo hipoplásica. Então, nós faremos uma distinção entre os tipos hipoplásica, hipomaturada e hipocalcificada. Então, nós vamos abordar individualmente cada um desses tipos, detalhando a razão de esta ocorrer e as características clínicas associadas. Então, o tipo de amelogênese imperfeita hipoplásica é aquela onde nós temos uma deposição inadequada da matriz do esmalte. Então, nós temos um problema
que ocorre na etapa inicial da produção do esmalte, que é a fase de deposição da matriz. Então, nós vamos ter uma matriz geralmente em menor quantidade, o que vai produzir, por exemplo, depressões na superfície do esmalte. Nas áreas em que a matriz se deposita, aí nós vamos ter uma mineralização apropriada. Então, em linhas gerais, o resumo para a melogênese imperfeita hipoplásica é que o seu defeito ocorre na fase de secreção, na fase secretora, onde nós temos, portanto, a deposição das proteínas, né, da parte orgânica. E nesse tipo de amelogênese imperfeita, a alteração básica, portanto, concentra-se nessa deposição inadequada da matriz de esmalte, sendo que qualquer matriz que esteja presente, ela vai se apresentar apropriadamente mineralizada. E isso pode ser observado quando nós realizamos procedimentos radiográficos, porque nós vamos observar que o esmalte ele vai contrastar bem com a dentina subjacente. Então, nós vamos ter um nível de mineralização do esmalte que permite que a gente distinga ele da dentina, o que significa dizer que a mineralização dele se processou de maneira satisfatória, tornando ele mais mineralizado do que a dentina. A melogênese imperfeita hipoplásica, ela pode apresentar-se de diversos padrões, ok? Então, nós vamos aqui abordar alguns tipos de padrões que ocorrem dentro da melogênese imperfeita hipoplásica, porém, em linhas gerais, as características clínicas que estão aí envolvidas com a forma imperfeita hipoplásica, elas geralmente produzem depressões pequenas, como formas de cabeças de alfinete. Elas também podem levar a pigmentações dessas depressões. Então, nós temos muitas vezes uma dificuldade de higienizar essas regiões de depressão, então isso facilita a pigmentação. E entre esses pontos de depressão, nós vamos ter o esmalte com sua espessura normal e com sua mineralização normal, porém com alteração na sua translucidez. Então, ele vai se apresentar mais opaco, né, com uma característica esbranquiçada, podendo aí também demonstrar-se translúcido, só que com uma coloração levemente amarronzada. Então, essas são as características que, em linhas gerais, estão aí envolvidas com a melogênese hipoplásica, que é aquela que ocorre no momento em que está sendo depositada a matriz orgânica do esmalte. Então, dentro desse tipo de amelogênese imperfeita hipoplásica, nós temos alguns padrões. Eu vou comentar alguns tipos de padrões dentro deste hipoplásico. Um deles é o generalizado. Então, neste padrão generalizado, essas depressões que nós comentamos, elas estão aí espalhadas ao longo da superfície do dente e elas não vão se relacionar com um padrão de dano ambiental. Então, nós não vamos encontrar correlação em nenhuma outra condição que nós vimos anteriormente. Nós falamos anteriormente das anormalidades dentárias ambientalmente associadas, aquelas que são relacionadas a alguma questão do meio ambiente que interfere na formação do dente. Nesse caso específico da melogênese imperfeita hipoplásica, nesse padrão generalizado, as alterações que nós vemos na superfície do dente de modo difuso, de modo espalhado, ele não tem relação com os outros padrões de danos que nós vimos que são produzidos por influência ambiental, tá? Essas superfícies vestibulares dos dentes são afetadas de modo mais acentuado e essas depressões elas podem ser alinhadas em filas ou colunas e pode, como já foi comentado, ocorrer a pigmentação nessas fossetas. É encontrado também variações de expressividade em grupos de pacientes afetados. Então, o esmalte, entre as depressões, ele vai ter uma espessura, uma dureza e uma coloração normais, embora ele possa apresentar aí características relativas à alteração na translucidez. E nós temos o padrão, que é o padrão localizado. Então, existe a melogênese imperfeita hipoplásica dentro de um padrão localizado,
onde esses dentes afetados apresentam filas horizontais de fossetas e que vai se apresentar como uma depressão linear ou uma grande área de esmalte hipoplásico que vai ser circundado por uma zona de hipocalcificação. E aí, em geral, essa área atingida, ela vai ser localizada justamente no terço médio da superfície vestibular dos dentes. A margem incisal ou a superfície oclusal geralmente não estão afetadas. Então, é uma condição chamada de localizada, porque nós temos os dentes, eles não tá difusamente na sua estrutura, né? O envolvimento é basicamente nesse terço médio e nós vamos encontrar aí justamente essa questão das fossetas, dessas depressões que implicam áreas onde não houve a deposição inicial da matriz do esmalte, tá? Então, nós temos a possibilidade de que ambas as dentições sejam afetadas ou então apenas os dentes descidos, sendo que todos os dentes podem ser envolvidos ou então apenas alguns dentes dispersos na arcada podem ser afetados. Então, essa é a característica relacionada à amelogênese imperfeita hipoplásica que possui o padrão chamado de localizado. Então, nós vamos aí dentro da amelogênese imperfeita hipoplásica, basicamente abordar esses dois padrões, o generalizado e o localizado, embora existam outros padrões também, mas nós não vamos entrar muito nesses outros padrões, porque basicamente o que permite-se que na clínica seja mais fácil de ser identificado são justamente esses dois padrões de amelogênese imperfeita hipoplásica, o padrão generalizado e o padrão localizado. Também não quero perder a oportunidade de destacar a amelogênese imperfeita hipoplásica, que tem como padrão a genesia do esmalte, que é o tipo em que nós temos uma questão mais crítica e mais severa, que é quando nós temos a falha total na formação do esmalte. Aí, nesse caso, esses dentes eles se apresentam com a forma e a cor da dentina, a matriz ela é marrom amarelada e os pontos de contato entre os dentes eles são abertos. Então, como não existe o esmalte, nós não temos os pontos de contato. E as coroas elas vão se afinando em direção à superfície inciso-oclusal. Aí a superfície da dentina ela vai se apresentar com uma superfície áspera. O paciente ele geralmente vai apresentar um padrão de oclusão com mordida aberta anterior. E quando nós radiografamos esse que é o padrão mais crítico aí da amelogênese hipoplásica, nós vamos observar uma ausência de linha periférica de esmalte sobre a dentina. Então, geralmente ocorre a falha na erupção de muitos dentes, inclusive. Então, esse padrão é o padrão mais severo aí da amelogênese imperfeita hipoplásica, que é aquela onde nós temos a agenesia do esmalte. Aqui nesse segundo padrão de amelogênese imperfeita, que é a amelogênese imperfeita do tipo hipomaturada, nós vamos encontrar uma deposição adequada da matriz de esmalte, porém um defeito na maturação da estrutura do cristal do esmalte. Então, nós temos como características clínicas um dente de forma normal, porque o dente ele vai sofrer um processo de formação inicial da matriz, secreção da parte orgânica normal, então o dente ele vai ter uma espessura normal e a espessura ela vai garantir essa forma externa normal e ele vai ter uma mineralização inicial normal, porém ele vai ter problemas na etapa final, que é a etapa de maturação. Então a maturação ela vai estar aquém daquela esperada para um padrão de normalidade de formação do esmalte dentário, o que vai levar à pigmentação que vai se apresentar como uma coloração branco-marrom amarelada. Então, o dente ele vai ter essas nuances de matiz branco-marrom amarelada, que vai fazer com que o esmalte perca as características básicas relativas à sua translucidez e vai se tornar, portanto, opaco com essa cor, com essas tonalidades se expressando, tá? Então, uma pessoa que tem a amelogênese imperfeita hipomaturada, ele vai ter a matriz do esmalte apropriadamente depositado e começa a se mineralizar.
Entretanto, o que vai haver? Um defeito justamente na maturação da estrutura dos cristais do esmalte. Então, como eu havia dito, os dentes afetados têm forma normal, mas então eles vão apresentar o quê? Essas manchas, ou seja, essa perda da translucidez que vai tornar o esmalte opaco. E essa opacidade ela vai garantir ao esmalte uma coloração que vai variar aí do branco ao amarelo, passando por tons de marrom, né? E o esmalte ele vai ser mais macio do que o normal e tende também a se soltar da dentina subjacente. Então, essa característica ela faz com que o esmalte ele resista menos às cargas mastigatórias para as quais o dente foi projetado, né? Então, o esmalte ele frequentemente vai sofrer fratura, né, da dentina subjacente e vai ser macio bastante para ser perfurado, inclusive quando nós estamos realizando o exame clínico, nós utilizamos um instrumento que chamamos de sonda exploradora. Então, quando nós realizamos a sondagem, né, se nós comprimirmos um pouco a sonda, nós vamos observar que nós conseguimos perfurar o esmalte dentário, tamanha é a sua maciez. Então, essa característica é uma característica clínica que está aí relacionada com o tipo de amelogênese imperfeita e hipomaturada, onde é possível que exista uma não relação muito boa entre o esmalte e a dentina, fazendo com que o esmalte ele frequentemente frature, né, da dentina. Esse padrão aí nós chamamos de padrão pigmentado, que é o padrão de amelogênese perfeita e hipomaturado do tipo pigmentado, que é aquele tipo clinicamente mais fácil de ser reconhecido, né? Existe um outro tipo também que pode ser distinguido desse clinicamente de maneira tranquila, que é o padrão chamado de coberto por neve. Nesse padrão coberto por neve, nós vamos observar uma zona de esmalte branco opaco na incisal dos dentes anteriores e na oclusal, né, de 1/4 a 1/3 da coroa dos dentes posteriores. Então, nós conseguimos fazer a distinção clinicamente de maneira bem tranquila desses dois padrões, que é o padrão pigmentado do padrão coberto por neve. E nesse padrão coberto por neve, os dentes afetados eles vão mostrar uma distribuição de anterior para posterior, tem sido comparada a uma dentadura, como se nós pegássemos uma dentadura assim e mergulhássemos só o terço, né, final em tinta branca. Essa é a característica que acomete o padrão de amelogênese imperfeita e hipomaturada, que tem o tipo clínico, que é o padrão coberto por neve. E nós podemos ter tanto envolvimento da dentição decídua quanto da dentição permanente. Aqui na sequência nós vamos aqui abordar o tipo de amelogênese imperfeita que se caracteriza por ser hipocalcificada. Então, nessa amelogênese imperfeita e hipocalcificada, nós temos uma deposição adequada da matriz do esmalte, porém, essa matriz ela permanece como um tecido mole, como um tecido orgânico, porque não vai haver o subsequente processamento da sua mineralização. Então, a mineralização que se processa, ela não vai ser significativa, o que vai fazer com que o esmalte ele se prolongue em uma consistência amolecida. Isso nós vamos observar, portanto, que o esmalte ele vai ser depositado na sua porção orgânica de maneira apropriada e não ocorrendo, portanto, significativa mineralização. Nessa condição, nós temos, portanto, o padrão chamado de hipocalcificado. Então, esses dentes, eles vão ter uma forma apropriada aí na erupção, porém, como o esmalte ele é mole, ele vai ser facilmente perdido pelas atividades corriqueiras que se realizam na cavidade oral, né? Então, as atividades normais da cavidade oral vão produzir uma remoção do esmalte por sua consistência amolecida. Então, na erupção, o esmalte ele vai ter uma coloração marrom amarelada, que também pode chegar a tons de laranja. E aí, com frequência, ele vai se manchar e vai exibir também rápida deposição de cálculo. Então, com o tempo,
realizando função, o esmalte coronário ele vai ser perdido, né? E ele pode permanecer aí a porção cervical. Essa porção cervical ela vai se mostrar mais bem calcificada do que o terço médio e o terço incisal ou oclusal, o que faz com que esses terços aí eles se percam e o incisal ele acaba permanecendo. Então, nós podemos ter também dentes que não erupcionam e a ocorrência de mordida aberta anterior. São duas condições também comuns de se estabelecerem aí na melogênese imperfeita hipocalcificada. Então, aí nós temos citados como características clínicas que os dentes estão completamente formados na erupção, que o esmalte é muito mole e ele se perde facilmente da superfície do dente, né, com pouco tempo de sua utilização, porque a sua mineralização ela não é significativa. E aí o esmalte o esmalte que erupciona, ele vai ter um tom marrom amarelado ou mesmo alaranjado. O que a gente pode dizer radiograficamente é que a densidade do esmalte e da dentina são semelhantes. Então, nós basicamente não observamos aí a estrutura do esmalte mineralizada. E antes da erupção, os dentes são normais em sua forma, porque o esmalte ele acaba erupcionando, mas com o tempo, pouco tempo, ele vai sendo perdido. Então, isso vai ocasionando modificações anatômicas com o passar do tempo, né? Então, depois de um período de função, muito do esmalte da região de cúspide vai ser perdido, né? E da superfície oclusal, que também vai se tornar irregular. Basicamente, o que vai conseguir ser preservado aí é a região cervical, por ser ela uma região mais calcificada, que consegue se calcificar melhor do que as demais. Aqui na sequência, nós vamos abordar o último dos tipos aí, que é a amelogênese imperfeita, hipomaturada, hipoplásica. Esse tipo de amelogênese imperfeita, ele vai mostrar hipoplasia de esmalte e que estará combinada com hipomaturação. Nessa condição, nós podemos ter envolvidos tanto a dentição descida quanto a dentição permanente, tá? Esses dois tipos, eles são reconhecidos como semelhantes, mas eles são diferenciados pela espessura do esmalte e também pelo tamanho total dos dentes. Então, nós vamos observar aí que as características clínicas são aquelas estabelecidas por dois padrões que estão aí definidos. O padrão hipomaturado hipoplásico ou o padrão hipoplásico hipomaturado. Então, vamos ver aqui que no padrão hipomaturado hipoplásico, o defeito que vai predominar é o do esmalte hipomaturado, no qual o esmalte ele vai apresentar-se matizado em tons branco amarelados para marrom amarelado. Então, com frequência, são vistas fossetas aí sobre a superfície vestibular dos dentes e quando nós realizamos exames de imagem, radiografias especificamente, nós vamos observar que o esmalte ele vai se apresentar semelhante à dentina em sua densidade. E nós vamos também observar amplas câmaras pulpares. Elas, então, podem ser vistas em dentes unirradiculares e nós podemos também ver concomitantemente graus variáveis de taurodontia, né, que foi uma anormalidade que nós já comentamos aí previamente. E no segundo padrão, que é o padrão hipoplásico hipomaturado, o defeito que vai predominar é o da hipoplasia do esmalte, no qual o esmalte vai ser fino, né? O esmalte presente, ele vai também se mostrar com uma maturação menor do que aquela esperada. Então, com exceção da diminuição na espessura do esmalte, esse tipo ele é radiograficamente semelhante à variação hipomaturada hipoplásica, tá? Um padrão de alteração dentária semelhante ao da melogênese imperfeita com taurodontia, ela é vista em um tipo de desordem sistêmica que é denominada de síndrome tricodento-óssea. Então, como a gente comentou anteriormente, as amelogêneses imperfeitas, elas geralmente são condições que não estão associadas a outras condições sistêmicas. Entretanto, esse padrão de alteração de amelogênese imperfeita com taurodontia, ele também vai ser visto
nessa desordem, que é essa desordem sistêmica denominada de síndrome tricodento-óssea. Essa síndrome é uma síndrome genética autossômica dominante e que ela vai produzir, além de sinais dentários, alterações sistêmicas que ocorrem variavelmente, incluem cabelo ondulado, osteoesclerose e unhas quebradiças. Então, essa osteoesclerose ela vai afetar principalmente a base do crânio e o processo mastoide. E também a mandíbula, com frequência, vai exibir um ramo encurtado e o seu ângulo obtuso. Então, alguns autores sugerem ainda que essa amelogênese imperfeita hipomaturada hipoplásica, ela pode representar uma expressão parcial dessa síndrome tricodento-óssea. Então, essa aí é a observação importante a ser feita dentro das amelogêneses imperfeitas, que o padrão hipomaturado hipoplásico, ele pode estar associado a essa condição sindrômica, que é a síndrome tricodento-óssea. Vamos aqui fazer uma breve abordagem sobre as características histopatológicas da amelogênese imperfeita e vamos abordar aí implicações clínicas e o tratamento e o prognóstico para essa condição, tá? Então, como se trata de um tecido duro, nós não vamos realizar preparações rotineiras, porque essas preparações rotineiras, elas descalcificam o dente e aí nós vamos, obviamente, perder o tecido que nós precisamos analisar. Então, para tecidos duros, como o esmalte dentário, nós geralmente realizamos uma técnica que é chamada de desgaste, né? A técnica por desgaste, ela consiste em obter uma fina fatia da estrutura do esmalte e observar essa fatia no microscópio. Ocorre que essas alterações, elas são muito diversas e elas vão variar aí com o tipo clínico da amelogênese imperfeita. Então, nós não utilizamos cortes histológicos para o diagnóstico dessa condição. Nós estamos fazendo uma breve abordagem sobre quais preparos poderiam ser abordados, entretanto, essa técnica ela não é uma técnica que nós recorremos. Era basicamente só para que a gente pudesse detalhar quais seriam, né, possíveis descrições pertinentes para poder esclarecer aí como que essa estrutura do esmalte ela se apresentaria caso fosse realizado um corte desse tecido. Entretanto, não é rotina, nós não vamos utilizar esse meio, né, de exame complementar para poder estabelecer o diagnóstico. Nós vamos aí nos basear no clínico e no radiográfico. Em relação ao tratamento em si, nós temos que, primeiro, vamos abordar algumas implicações clínicas, né? Essas implicações da amelogênese imperfeita, elas também vão variar de acordo com esse subtipo que nós comentamos. Então, nós falamos de amelogênese imperfeita hipomaturada, hipoplásica, né? Hipomaturada hipoplásica. Nós falamos aí de subtipos dentro desses tipos e nós vimos que existe uma variação de repercussões que a amelogênese imperfeita ela pode produzir. Mas nós vamos encontrar principalmente problemas relativos à questão estética. Em alguns casos, nós podemos encontrar sensibilidade dentária e também perda da dimensão vertical. Então, quando nós temos uma perda significativa e acelerada do esmalte, ou então quando este nem se forma, nós temos aí uma alteração significativa na dimensão vertical. E nós temos também alguns casos de amelogênese imperfeita, onde nós vamos observar que vai haver um aumento da prevalência de cárie, também um aumento da prevalência de maloclusões, como mordida aberta anterior, ou mesmo condições que vão impactar aí na erupção dentária, tornando essa erupção mais lenta que o normal, né? Nós descrevemos como uma erupção retardada. Também casos de amelogênese imperfeita que levam à impacção dentária e nós temos também condições aí de alteração da superfície do esmalte que estão associadas à inflamação gengival. Então, basicamente, essas são as implicações clínicas decorrentes da amelogênese imperfeita.
E em relação ao que nós podemos fazer para tratar o paciente, né? Nós temos aí que pacientes com hipoplasia de esmalte generalizada, eles vão apresentar um mínimo esmalte normal, né? E uma possibilidade muito rápida de atrição. E essas variações, elas vão requerer uma cobertura total da coroa, né? Então, nós vamos utilizar próteses para realizar essa cobertura da coroa, e isso deve ser feito o mais rápido possível para que se evite mais perdas de tecido e que se altere ainda mais o remanescente e a dimensão vertical. Porque se o tratamento for postergado, ou seja, se ele for adiado, vai ocorrer uma perda, né, do comprimento da coroa clínica. E isso aí vai geralmente produzir mais problemas para o paciente e nós vamos ter mais trabalho para poder realizar essa reconstrução, tá? Nos pacientes em que nós temos uma manutenção suficiente das coroas, as próteses totais e as dentaduras, elas geralmente vão se tornar a única alternativa satisfatória quando essas coroas elas estiverem prejudicadas na condição do esmalte ter, né, alterações em uma área muito extensa, né? Nos outros tipos de amelogênese imperfeita, que exibe uma perda lenta, né, dos dentes e a aparência estética quase sempre vai ser o primeiro ponto a ser considerado, que seriam esses casos menos graves, nós podemos basicamente utilizar, né, colocação de coroas totais também. Nós temos também casos em que vai haver uma falta de união, né, do esmalte com as facetas que são empregadas e isso vai dificultar uma restauração com material que tenha uma estabilidade, uma durabilidade significativa. Então, quando ocorrerem situações de não adesividade dos materiais comumente empregados adesivos, nós podemos substituir estes por cimentos de ionômero de vidro, porque geralmente o cimento de ionômero de vidro ele se adequa na adesão à dentina e aí vai ajudar a superar essa dificuldade de adesão sobre o esmalte, muito embora a gente saiba que os cimentos de ionômero de vidro, eles podem também auxiliar na questão da questão física mesmo da estrutura dentária. Então, essas aí são as condições que nós vamos estabelecer para o tratamento, né? Se o esmalte ele tiver muito delgado ou muito defeituoso, nós vamos sugerir então a cobertura completa, que aí a gente vai obter uma proteção do remanescente dentário e vamos obter também uma recuperação estética. Se nós não tivermos um comprimento coronário, né? Se nós tivermos uma condição generalizada de perda de comprimento coronário, nós vamos sugerir uma sobredentadura e nós podemos também utilizar coroa total ou coroa adesiva em casos de observarmos que houve uma preservação de estrutura dentária com menos perda de tecido dentário. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar a dentinogênese imperfeita, né? Nós vamos falar a respeito das condições que levam ao seu desenvolvimento e depois estabelecer as características clínicas, radiográficas e diagnóstico. A dentinogênese imperfeita, ela é a designação que é dada a um distúrbio de desenvolvimento desse tecido que é a dentina, onde nós não encontramos outras desordens sistêmicas, tá? Alterações dentárias semelhantes, elas também podem ser vistas quando nós temos uma conjunção com distúrbios sistêmicos hereditários. E esses distúrbios hereditários, eles acometem o tecido ósseo. Quando nós temos esta condição de alteração dentária semelhante à dentinogênese imperfeita associada a um distúrbio sistêmico do tecido ósseo, essa condição passa a ser chamada de osteogênese imperfeita. Então, se a condição for isolada da dentina, trata-se da dentinogênese imperfeita, mas clinicamente nós temos um quadro de dentinogênese imperfeita que ocorre numa situação
em que um outro tecido está afetado, que é o tecido ósseo, e aí, nesse caso, nós vamos dar a doença, não mais a nomenclatura de dentinogênese imperfeita, mas vamos passar a chamá-la de osteogênese imperfeita, tá? Então, nós vamos observar que vão surgir aí extensas linhagens de indivíduos que têm dentinogênese imperfeita e que foram estudadas e nenhuma dessas exibiram mudanças sugestivas de osteogênese imperfeita. Então, nós temos condições em que, basicamente, nós temos estabelecida a dentinogênese imperfeita de fato, tá? Então, os vários tipos de genes imperfeitos que estão associados nesta condição, basicamente são alguns conhecidos. Nós temos genes que codificam a produção do colágeno tipo 1, né? E na dentinogênese imperfeita, a mutação também de um gene que codifica a cialofosfoproteína dentinária. Então, essa condição aí desses genes que codificam a cialofosfoproteína dentinária são condições aí mais associadas à dentinogênese imperfeita em si, sem associação com o tecido ósseo, que determinaria, portanto, uma condição não mais isolada e específica da dentina, mas uma condição que é mais ampla, que a gente falou aí, que é a osteogênese imperfeita, tá? Então, a dentinogênese imperfeita é um tipo de condição genética autossômica dominante, e essas alterações dentárias na dentinogênese imperfeita e na osteogênese imperfeita, elas geram dentes opalescentes e que são clinicamente semelhantes. E também essas semelhanças se estendem para as características radiográficas e também para as características histopatológicas. Clinicamente, o que a gente percebe é que todos os dentes de ambas as dentições eles estão afetados. E essa gravidade dessas alterações dentárias, elas vão variar com a idade durante a qual aí o dente se desenvolveu. Os dentes descidos, eles são atingidos mais gravemente, né? E na dentição permanente, nós temos os incisivos e os primeiros molares como dentes mais afetados, seguido aí dos segundos e dos terceiros molares. Então, em linhas gerais, é uma condição que acomete mais frequentemente e mais gravemente a dentição decídua e também pode se estender para a dentição permanente, onde nos dentes permanentes nós temos aí tipos específicos de dentes que são mais acometidos. No caso, os incisivos permanentes e os primeiros molares, seguido dos segundos e terceiros molares. Além dessa característica aí de esmalte opalescente, nós vamos observar uma pigmentação marrom azulada, né, que em geral causa no dente uma transparência distinta. E o esmalte, ele frequentemente se separa da dentina defeituosa subjacente. Então, essa dentina ela se torna exposta e aí vai promover um desgaste muito acelerado, né, significativamente acelerado. A gente pode também analisar radiograficamente os dentes e nós vamos verificar alterações da câmara pulpar, onde nós vamos observar coroas bulbosas. Nós vamos observar também alterações morfológicas relativas à região cervical, constricção cervical. Nós vamos observar alterações também no volume das raízes. Então, as raízes elas vão se tornar delgadas e nós podemos também observar que as raízes elas podem perder o espaço do canal radicular através de uma obliteração precoce desses sistemas de canais radiculares, que também pode se estender para obliterar as câmaras pulpares. Bem, para o tratamento da dentinogênese imperfeita, nós não vamos, obviamente, realizar a análise histopatológica, nós não vamos retirar o dente, nós não vamos fazer cortes histológicos do dente para que a gente possa, verificar quais são as alterações que são encontradas aí nos tecidos. Entretanto, em dentes que tiveram dentinogênese imperfeita e já foram estudados sob esse ponto de vista, nós observamos que eles estão de fato afetados, né? E as dentinas de fato estão alteradas. Então, a dentina que está aí logo adjacente à junção do esmalte, ela parece semelhante à dentina normal.
mas a remanescente ela vai ser claramente anormal. Nós vamos ter túbulos dentinários com características disformes, eles serão curtos e eles vão aí percorrer uma matriz de dentina com um padrão granular que é um padrão atípico daquele que nós conhecemos, que é o padrão de formação da dentina, como um padrão globular. Então, a dentina ela sofre mineralização através ou das vesículas da matriz ou das moléculas promotoras de mineralização, onde os cristais eles vão se fixando justamente nessas estruturas e vão formando glóbulos que crescem a partir desse centro, né, de deposição dos cristais. Então, esse padrão ele é chamado de globular. No caso dessa dentina granular típica, nós vamos observar pontos de calcificação que estão localizados entre os glóbulos, e isso nós chamamos de calcificação interglobular. Nós vamos ver também alterações nas células que produzem a dentina, que são os odontoblastos. Os odontoblastos eles vão se mostrar atípicos, nós vamos ter uma quantidade menor de odontoblastos e eles vão estar aí se alinhando na superfície pulpar, uma quantidade menor do que aquela esperada em um dente normal, e nós podemos também ver células presas, inclusive, no interior da dentina defeituosa. Então, essa é uma condição que não se verifica, né, em um dente com uma dentina normal, que é o corpo da célula presa dentro do tecido dentinário. Inclusive, a dentina, ela se caracteriza por ser um tecido acelular, porque o corpo do odontoblasto ele está localizado na polpa. E no caso aqui, nós vamos identificar que, inclusive, algumas células elas ficam aprisionadas dentro da dentina e os túbulos dentinários eles vão mostrar uma morfologia também diferente daquela que é encontrada numa dentina normal. Eles vão se tornar curtos em linha geral. E nós vamos ter em secções por desgaste a visualização da estrutura do esmalte com características de normalidade e em uma grande parte dos pacientes nós vamos ter também concomitante a presença de hipoplasia ou hipocalcificação de esmalte. Bem, vamos fazer algumas considerações aqui em relação ao tratamento da dentinogênese imperfeita e o que é que pode causar insucesso, né? Então, a dentina inteira ela vai correr um risco porque ela tem numerosos problemas. Então, ela tem os canais radiculares delgados e isso pode levar à microexposição. E essas microexposições podem resultar em inflamações do periápice, né? Então, apesar do risco de perda de esmalte e também da significativa atrição dos dentes, eles também não são bons candidatos a receber coroas totais, porque eles podem não suportar, né, as forças oclusais e produzirem, portanto, fraturas cervicais. Então, o sucesso da cobertura total ela vai ser maior em coroas e raízes que estejam próximas à normalidade, tanto no que diz respeito ao tamanho quanto no que diz respeito à forma. Então, as coroas totais elas podem ser empregadas com sucesso em dentes que estão aí mais próximos da normalidade. Porém, se houver um desvio dessa condição aí, nós já vamos ter condições mais complexas, né? Coroas protéticas colocadas em dentes restaurados com cimento de ionômero de vidro fluoretado também tem sido usado com sucesso em casos, em uma quantidade boa de casos, né? Se o paciente ele tiver uma atrição extensa, a dimensão vertical ela tem sido restaurada pela colocação de restaurações protéticas metálicas, né? Essas restaurações metálicas onde nós utilizamos metais não preciosos e onde nós utilizamos agentes adesivos que não tenham recebido preparo e nem estejam sujeitos a estresse oclusal significativo, elas podem também ter resultando em uma condição de sucesso de tratamento por um período, né, de tempo considerado satisfatório. E quando eu comento que elas podem ter esta condição de tratamento por um período de tempo considerado satisfatório, eu quero me referir ao fato de que a maioria dos pacientes atingidos, né, pela dentinogênese imperfeita são de fato candidatos mesmo a utilizar próteses totais, ou seja, de perder
todos esses dentes aí e terem que colocar próteses totais ou implantes, né? Isso aí em uma idade muito jovem, por volta de 30 anos de idade, mesmo que você tenha feito numerosas intervenções, como a dentina ela é o tecido que forma, né, a maior parte da estrutura dentária, seu comprometimento torna as funções que o dente realiza praticamente impossíveis, né, de serem realizadas em um período de tempo muito longo. Então, mesmo que a gente empregue numerosas intervenções ao longo do tempo, a tendência mesmo é que esse paciente, por volta de 30 anos, já tenha aí perdido todos esses dentes e tenha aí que realizar a colocação de implantes ou então de próteses totais. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar a displasia dentinária, né? As displasias dentinárias, elas também são condições geneticamente associadas, né? E que produzem uma alteração na formação desse tecido dentinário, né? Por acometer ou coroa ou raiz, nós distinguimos aí dois padrões principais existentes, que é a displasia dentinária do tipo 1 e a displasia dentinária do tipo 2, tá? Então, a displasia dentinária do tipo 1, ela também é conhecida como displasia dentinária radicular. E aí, nesse caso, nós temos o estabelecimento de um padrão hereditário autossômico dominante que produz uma perda de organização da dentina radicular, que inclusive pode tornar também diminuída de comprimento. Então, nós vamos aqui falar inicialmente em relação ao padrão 1 e depois nós abordaremos aí as características relativas ao padrão 2, tá? Esses achados aí, eles estão relacionados com mutações em genes também que são conhecidos, né? E a displasia do tipo 1, ela tem sido referida, portanto, como eu mencionei, como dente sem raízes, porque é justamente na produção da região radicular em que nós vamos observar a perda da organização da dentina e isso vai culminar com o encurtamento do tamanho da raiz. Esse processo representa um modelo, como nós comentamos aí, autossômico dominante de hereditariedade, onde nós observamos que o esmalte e a dentina da coroa não possuem alterações, nem clínicas nem histológicas, então eles são clinicamente normais e estão bem formados. Entretanto, a dentina radicular ela vai perder toda a organização e vai ser fortemente diminuída. Então, vai se produzir uma ampla variação na formação radicular, porque essa desorganização dentinária pode ocorrer aí durante diferentes estágios do desenvolvimento dentário. Então, se a organização da dentina for perdida precocemente, nós vamos ter raízes marcadamente deficientes. Então, se as alterações elas se iniciarem no início da formação da dentina, no primeiro terço, né, da raiz dentinária, nós vamos ter, portanto, as mais profundas desorganizações da raiz, né? Porém, se essa desorganização ela se processar mais tardiamente durante o processo de formação radicular, aí nós podemos ter malformações radiculares mínimas. Então, mesmo na displasia dentinária do tipo 1, onde a displasia dentinária acomete a raiz, nós não vamos ter sempre o mesmo padrão de alteração, porque esses padrões de alteração eles vão variar com o período em que ocorreram. Se essa ocorrência ela se processar logo no início, né, da fase de raiz da odontogênese, aí nós vamos ter as alterações mais profundas, uma desorganização que vai promover mais danos, né, histológicos e morfológicos da raiz do dente. Porém, se esse modelo de desorganização ele se expressar mais tardiamente no processo de formação radicular, aí nós vamos ter uma raiz mais próxima dos padrões de normalidade, que vai implicar em alterações mínimas. Então, esta variabilidade ela vai ser mais pronunciada justamente na dentição permanente. E aí ela pode variar não somente de um paciente para o outro,
mas também no mesmo paciente. Então, dentes do mesmo paciente podem apresentar padrões diferentes. Então, eu tenho dentes que podem iniciar o processo de alteração nas fases mais iniciais, outras nas fases intermediárias, né, 2/3 de raiz formada, outras na fase de formação do terço final radicular. Tá? Esses sinais clínicos iniciais são de extrema mobilidade, que o dente vai sofrer, então o dente vai se tornar muito móvel e ele vai correr o risco de sofrer uma esfoliação prematura, graças ao fato de que a sua raiz ela praticamente não se desenvolve, então o dente ele não vai conseguir se inserir no osso, então ele vai sofrer aí com forças mínimas uma esfoliação prematura que pode ocorrer ou espontaneamente ou secundariamente a um trauma mínimo, certo? E aí, menos frequentemente, o sintoma presente seria a erupção retardada. Então, a erupção retardada ela pode ocorrer com esses dentes, ainda que eles não formem a raiz especificamente, mas isso não os impede de sofrer um processo eruptivo, porém, o tempo ele não vai ser da mesma forma que se processa com um dente que tem a formação radicular normal. Então, esses dentes afetados, eles ficam aí predispostos também a fraturas que ocorrem durante extrações. Então, como o padrão da dentina ela está alterado, da dentina radicular, né, durante os movimentos de extração, é possível que eles estejam mais susceptíveis a sofrerem fraturas e isso precisa ser levado em consideração, tá? E na sequência nós vamos abordar aí como que essas características elas podem ser distinguidas radiograficamente. Bem, os aspectos radiográficos da displasia dentinária radicular ou displasia dentinária do tipo 1, ela vai demonstrar uma maior intensidade se desenvolvendo nos dentes descidos, onde nós vamos observar nesses dentes pouca ou mesmo nenhuma polpa detectável e mais acentuadamente pequenas ou ausentes. Nos dentes permanentes, esta característica ela vai ser bastante variável e essa variação ela vai estar aí justamente em função da proporção da dentina organizada versus a dentina desorganizada, que nós já comentamos, vai depender de qual o momento em que a desorganização ela passa a se estabelecer. Então, em geral, os dentes sem canais radiculares são aqueles que frequentemente desenvolvem uma radiolucência periapical inflamatória sem uma causa óbvia. Essa radiolucidez ela representa, então, lesões periapicais inflamatórias secundárias à cárie, a exposição coronária espontânea de restos pulpares que estão aí presentes no interior dessa dentina defeituosa. Então, nós temos esses aspectos aí radiográficos que são aqueles detectáveis na dentição permanente de pacientes que são acometidos pela displasia dentinária radicular. Sobre a displasia dentinária do tipo 2, que é conhecida também como displasia dentinária coronária, nós temos que trata-se também de um tipo de distúrbio hereditário e que possui caráter autossômico dominante e exibe, então, numerosas características da dentinogênese imperfeita. Então, nós comentamos aqui a lesão passada, né, as alterações de estrutura passada, que é a dentinogênese imperfeita, falamos de suas características clínicas e elas aqui são bastante semelhantes a essa displasia dentinária do tipo 2, tá? Então, ao contrário da displasia dentinária do tipo 1, o tamanho da raiz vai ser normal em ambas as dentições. E os dentes descidos, eles vão lembrar aqueles da dentinogênese imperfeita. Então, clinicamente, os dentes vão apresentar uma transparência, também que varia entre o azul e o marrom, né, como nós já havíamos comentado, e eles radiograficamente vão demonstrar alterações que incluem coroas bulbosas, constricção cervical, raízes delgadas e obliteração precoce da polpa. Então, essas são características aí observáveis na displasia dentinária coronária. E nós temos também a obliteração precoce da polpa e os dentes permanentes vão exibir uma coloração clínica normal, certo? Então, para a dentição decídua,
características clínicas que lembram a dentinogênese imperfeita, e para os dentes permanentes, clinicamente, coloração normal. Entretanto, radiograficamente, nós podemos detectar alterações nas câmaras pulpares, porque essas vão mostrar um aumento significativo de extensão na direção do ápice. Nós dizemos que é uma extensão apical. E essa anatomia pulpar alterada, ela foi descrita como forma de chama. Então, nós temos aí, tipicamente, essa descrição, que é a descrição de forma de chama para a câmara pulpar dos dentes permanentes alterados pela displasia dentinária do tipo 2, que também foi descrito como padrão em corola de cardo, certo? Então, nós podemos também observar o desenvolvimento de cálculos pulpares, certo? Que representam áreas de calcificação da polpa e que elas vão estar aumentadas e com a presença de calcificações internamente. Então, nós observamos nessa imagem aí radiográfica dos premolares, onde nós observamos um primeiro premolar com calcificação interna pulpar e um segundo premolar com alterações de extensão apical, né, da radiolucência coronária. Essa alteração ela não é relacionada com displasia pulpar. Então, nós temos características de normalidade do tecido pulpar, à exceção pelo fato de que pode ocorrer calcificação do tecido pulpar, porém, nós não temos displasia pulpar necessariamente. Então, conforme nós já mencionamos aí para dentinogênese imperfeita e para melogênese imperfeita, aqui no caso da displasia dentinária, nós também não iremos realizar estudos histopatológicos para diagnóstico. Entretanto, nas avaliações histopatológicas que já foram feitas, né, de dentes com displasia dentinária, o que foi observado nas lâminas é que nas displasias dentinárias do tipo 1, o esmalte coronário e a dentina são normais, como já foi dito clinicamente e radiograficamente, isso se comprova também histopatologicamente, e apicalmente, ao ponto de desorganização, nós temos a porção central da raiz, que tem forma espiral da dentina tubular. Então, a dentina tubular ela não vai seguir aquele padrão de S alongado, que é o típico da dentina normal, como se organiza os túbulos dentinários, porque nós vamos encontrar justamente uma forma espiralada da dentina tubular e a produção de um tecido que é chamado de osteodentina atípica. Tá? Essas espirais que nós comentamos, elas vão exibir uma camada periférica de dentina normal que vai dar à raiz a aparência do que a gente chama de vapor fluido ao redor de penhascos. Então, essa descrição histopatológica, ela se refere à organização dos túbulos dentinários que centralmente estão espiralados e externamente apresentam um padrão mais próximo ao de normalidade, e essa organização interna e externa, elas vão ser vistas nas fotomicrografias vistas por desgaste como um padrão que nós chamamos, onde também nós vamos utilizar a luz polarizada para poder observar, que a gente consegue observar o que a gente chama de vapor fluindo ao redor de penhascos, tá? Então, esse vapor fluindo ao redor de penhascos é o aspecto que nós observamos nos dentes afetados, que são vistos em microscopia de luz polarizada. E esta imagem ela é clássica para esta condição aí. E no caso das displasias dentinárias tipo 2, os dentes descidos eles vão exibir o modelo que já foi descrito lá na dentinogênese imperfeita, e os dentes permanentes vão apresentar esmalte normal e também dentina coronária. E aí, adjacente à polpa, são vistas numerosas áreas de dentina que tem o padrão interglobular, né, que nós comentamos que é aquele padrão atípico de mineralização da dentina. E a dentina radicular, ela vai ser atubular, vai ser amorfa e também vai ser hipertrófica. E nós vamos encontrar, dentro do tecido pulpar, calcificações pulpares, que vão aí se desenvolver em quaisquer regiões da câmara pulpar.
Então, essas são as características histopatológicas da displasia dentinária, tanto do padrão 1 quanto do padrão 2. E lembrando que essas características elas foram descritas para dentes com displasia dentinária que já foram vistos histopatologicamente. Entretanto, não se constitui, né, rotina a realização de cortes histológicos para poder efetivar o diagnóstico dessa condição. E para concluirmos aqui a abordagem acerca das displasias dentinárias, vamos aí falar a respeito das indicações de tratamento que estão aí indicadas para esta condição genética que altera aí o padrão de organização ou da dentina radicular ou da dentina coronária, tá? Então, em linhas gerais, nós temos que indicar uma abordagem preventiva, em alguns casos tratamento endodôntico e em outros casos curetagem periapical e amálgama retrógrado, tá? Então, pacientes com displasia dentinária tipo 1, o cuidado preventivo ele vai ser da maior importância, haja visto o fato que esses dentes eles não têm uma retenção suficiente por causa do comprometimento radicular. Então, talvez com o resultado de raízes curtas ocorra a perda precoce dos dentes, a esfoliação precoce por periodontite. Então, a inflamação periodontal ela é frequente e os dentes eles podem ser perdidos por esta causa. E, além disso, canais vasculares pulpares eles se estendem aí próximos à junção dentina-esmalte. Então, mesmo restaurações pouco profundas, elas podem resultar em condições de inflamação pulpar seguida de necrose, tá? Então, nós vamos inicialmente indicar para o paciente uma rigorosa rotina de higiene bucal. Porém, se houver desenvolvimento de lesão inflamatória periapical, a escolha terapêutica vai ser guiada justamente pelo comprometimento da raiz. Nós podemos indicar um tratamento endodôntico convencional com a tentativa de recriar mecanicamente os condutos e, em alguns casos, tem tido sucesso se os dentes não tiverem raízes muito pequenas, né? Dentes com raízes curtas, elas apresentam ramificações pulpares que eliminam justamente a possibilidade de se realizar um tratamento endodôntico convencional. Então, essa opção terapêutica ela deixa de existir para dentes que tenham raízes muito curtas, tá? Então, curetagens periapicais e selamento com amálgama retrógrado podem apresentar um resultado, porém todos esses são de curto prazo. No caso da displasia dentinária tipo 2, nós temos problemas semelhantes em relação a estabelecer uma meticulosa higiene bucal e os dentes descidos podem ser tratados de maneira semelhante àquele que nós comentamos para a dentinogênese imperfeita. Nos dentes permanentes, nós vamos encontrar um aumento de riscos de lesões inflamatórias do periápice. Como os canais pulpares não são comumente obliterados por completo, nós podemos aí indicar um tratamento endodôntico preventivo antes que, posteriormente, nós não consigamos acessar o sistema de canais radiculares por aumento, né, da área de calcificação pulpar, e isso vai ser um tratamento bem sucedido. Bem, vamos aqui concluir o nosso capítulo de anormalidades dentárias, abordando especificamente as questões de alterações estruturais, comentando a respeito dessa última condição aqui, que é denominada de odontodisplasia regional, ou também conhecida como dentes fantasmas. Esta anomalia é uma condição localizada e não hereditária. Então, diferentemente das demais que nós já comentamos aqui, todas de padrão hereditário, ela não é considerada como uma condição hereditária. E ela tem extensos efeitos adversos sobre a formação dos 3 tecidos dentários, tanto do esmalte, quanto da dentina, quanto da polpa. E muitos casos eles não possuem uma causa identificada, uma causa definida, então são considerados como de desenvolvimento idiopático. Mas alguns têm sim sido relacionados com síndromes, com anormalidades de crescimento ou com distúrbios neurais e malformações vasculares,
certo? Então, essas condições aqui, elas são aquelas condições que estão aí envolvidas com alguns dos casos de desenvolvimento de odontodisplasia regional. Então, nós temos casos onde nós não encontramos uma causa conhecida, que são as condições idiopáticas, mas nós temos outras causas aí relacionadas. Algumas síndromes, algumas anormalidades de crescimento, alguns distúrbios neurais e as malformações vasculares, sendo que a teoria difundida que sustenta, né, essa alteração e que é a mais aceita é aquela que atribui à odontodisplasia regional a alteração justamente do suprimento vascular. Então, que seriam as malformações vasculares que alterariam o suprimento vascular. Tanto é que esta condição de odontodisplasia regional, ela pode ser reproduzida laboratorialmente, né, com animais de laboratório, quando nós realizamos uma restrição do fluxo vascular para de determinado fluxo vascular para áreas dos ossos gnáticos onde os dentes vão se formar. E aí nós conseguimos reproduzir laboratorialmente uma condição em que os dentes eles apresentam justamente as características da odontodisplasia regional, que faz, portanto, com que esta seja a causa mais aceita na literatura para o desenvolvimento desta condição, tá? Então, a odontodisplasia regional é um acontecimento incomum, certo? E que pode acontecer nas dentições permanentes e decíduas. Ela não vai apresentar uma predileção por raça, mas ela apresenta uma ligeira preferência pelo gênero feminino, certo? Então, caracteristicamente, esse processo afeta uma área focal da dentição, onde nós vamos ter lá neste local um envolvimento de diferentes dentes que estão próximos uns aos outros. Então, ele acomete uma determinada região, uma região focal, onde naquela região os dentes que estão um ao lado do outro são afetados. Nós vamos ter uma predominância de dentes acometidos mais na região dos dentes superiores e anteriores, mas nós podemos ter eventualmente no meio daqueles dentes afetados, um interposto que não foi alterado. Então, nós podemos ter uma alteração de dentes contíguos, porém, em que entre aqueles ali, algum não acaba sendo afetado e erupciona com características de normalidade, tá? Então, embora raro, o envolvimento generalizado, ele já foi também documentado, sendo que a presença de odontodisplasia regional em mais de 2 quadrantes é considerada uma condição muito, muito rara mesmo, tá? O envolvimento da dentição decídua, ela é normalmente seguida também por dentes permanentes que se apresentam comprometidos de maneira igual. E nessa região dos dentes afetados, nós vamos observar que o osso que circunda os dentes alterados, eles também apresentam uma característica atípica na sua densidade. Então, ele vai perder densidade, a densidade ela vai se apresentar mais baixa. E nós vamos também observar que o tecido mole adjacente, ele se apresenta hiperplásico. E nós podemos notar que o revestimento dos dentes afetados é que ele vai produzir uma impacção dos dentes por causa dessa hiperplasia. Então, muitos desses dentes afetados, eles não erupcionam, justamente por causa dessa hiperplasia dos tecidos. E os dentes que conseguem realizar o processo eruptivo, eles vão apresentar clinicamente, né, coroas irregulares e vão apresentar também características no seu tamanho, variação no seu tamanho. Aqui na sequência nós vamos abordar os aspectos clínicos da odontodisplasia regional. Bem, então aqui nós temos as descrições das características clínicas da odontodisplasia regional, né? Como já mencionamos, muitos desses dentes afetados eles não vão conseguir obter a erupção até que ocorra o seu aparecimento na cavidade oral. Porém, os dentes que vão conseguir obter, eles vão possuir coroas irregulares e pequenas, que vão aí ter uma mudança na coloração, elas vão se apresentar
coroas, como coroas com tons de amarelo a marrom e com uma superfície irregular. Cáries e lesões inflamatórias periapicais, elas são bastante comumente associadas. E também a necrose pulpar é uma condição comum e elas são justamente causadas pela presença de fendas na dentina e os cornos pulpares muito amplos. E isso gera uma possibilidade maior desse tecido pulpar ficar vulnerável e, portanto, sofrer processos inflamatórios irreversíveis que vão culminar com sua necrose. Na sequência, nós vamos ver as características radiográficas que vão também nos ajudar a identificar essa condição e que são justamente o motivo pelo qual essa odontodisplasia regional é também identificada como dentes fantasmas. Então, em resumo, clinicamente, trata-se de uma condição incomum que acomete crianças entre 2 e 4 anos ou entre 7 e 11 anos. Existe uma proporção muito mais frequentemente de condições na maxila e em região anterior, e é uma condição clínica que vai impactar na não erupção dos dentes afetados. E quando eles irrompem, eles demonstram, portanto, coroas pequenas, irregulares, com uma modificação na sua tonalidade, que é na sua coloração, que pode aí ter tons de amarelo a marrom. Aí na sequência vamos abordar seus aspectos radiográficos. Do que se pode dizer, né, da característica radiográfica desses dentes com odontodisplasia regional, é que eles vão demonstrar a presença de um esmalte extremamente fino, com uma dentina ao redor, que possui internamente uma polpa alargada e radiolúcida. Então, vai resultar em uma imagem muito pálida e muito delicada, e que é justamente por causa desse aspecto que deriva esse termo dente fantasma. Uma perda de contraste também ela vai ser observada entre a dentina e o esmalte, que vai apresentar uma aparência desfocada. E nós vamos ter os dentes com a coroa se apresentando em silhueta, né? Então, nós podemos encontrar raízes pequenas, nós podemos encontrar raízes pequenas também com ápice aberto, polpas aumentadas também com frequência, e que em algumas delas nós podemos encontrar calcificações pulpares bastante proeminentes, certo? Os sinais e sintomas que nós vamos levar em consideração para poder suspeitar dessa condição é justamente o atraso ou falta da erupção dentária, ou esfoliação precoce, ou formação de abscessos, dentes mal formados e extensões gengivais não inflamatórias. Essas condições aí, elas estão associadas à ocorrência dessa condição aí de odontodisplasia regional. Existe também um relato na literatura de como nós podemos verificar alterações histopatológicas. Então, as alterações histopatológicas relatadas em cortes por desgaste foram alterações da espessura do esmalte, variando e mostrando-se irregular, sua superfície irregular. A estrutura também prismática do esmalte, que vai estar ou irregularmente disposta ou ausente. E em relação à dentina, nós vamos observar fendas espalhadas por uma mistura de dentina interglobular e material amorfo. Então, essas são as características da dentina. Geralmente são encontradas áreas globulares de dentina tubular pouco organizada e células que ficam inclusas na dentina, dispersas ao longo da matriz dentinária. Enquanto que o tecido pulpar, ele vai apresentar calcificações que estão ou livres ou aderidas nas paredes dentinárias. E essas são as características histológicas que foram descritas aí para os dentes acometidos por essa alteração, que é a odontodisplasia regional, tá? No que diz respeito ao tratamento, muitos desses dentes afetados, eles vão não erupcionar, ou eles vão apresentar-se irregulares, ou eles vão se apresentar pequenos, ou eles vão se apresentar
com alteração de coloração. Então, são alterações muito profundas na estrutura dos dentes, né? Dos 3 tecidos especificamente. Então, isso vai nos levar a uma conduta básica que seja direcionada para que a gente tente reter os dentes alterados sempre que possível, e isso vai permitir que haja um desenvolvimento apropriado, né, dos tecidos circunjacentes, da crista do osso alveolar circundante, e um tratamento endodôntico dos dentes que sofrerem necrose. E aí nós vamos conseguir em dentes que tenham suficiente tecido duro, que vai permitir a restauração desse tecido. Se o dente ele não tiver uma quantidade de tecido duro suficiente, aí o tratamento endodôntico ele não vai compensar, porque não vai ser possível restaurar posteriormente, tá? Os dentes não erupcionados, eles devem permanecer intocados, restaurando-se a função com uma prótese parcial removível, até que seja aí ultrapassado o período de crescimento do indivíduo. E aí, então, esses dentes podem ser retirados, tá? Enquanto que os dentes erupcionados, eles podem ser recobertos por restaurações retidas, basicamente por ataque ácido ou com coroas de aço, né, até que a restauração final também possa ser colocada. Então, nós temos sempre que aguardar o completo crescimento, pensando que a relação desse dente formado ou em formação com os tecidos adjacentes, eles são importantes para garantir que esses tecidos eles sejam induzidos a se formarem, até que a gente possa pensar em um tratamento mais definitivo para o paciente, né? Então, se depois da completa formação aí houver, portanto, esse requerimento de uma estética mais aceitável, então pode-se propor implantes ósseo-integrados, e esses implantes ósseo-integrados, eles necessariamente precisam aguardar o completo crescimento puberal. Então, antes disso, não tem-se essa indicação, certo? Então, apesar de difícil a manutenção da vitalidade nesses dentes anormais, esses esforços, eles trazem recompensas significativas, porque eles vão impactar aí no desenvolvimento dos tecidos adjacentes. Muitos autores que acompanharam pacientes com odontodisplasia regional relataram que os dentes que foram mantidos, eles sofreram ao longo do processo um desenvolvimento dentinário contínuo e que levou os dentes a apresentarem uma aparência mais próxima da aparência de normalidade. E isso acaba sendo uma recompensa, né? Embora o esmalte tenha permanecido hipoplásico, que possa se fazer um tratamento apenas estético visando esse tecido superficial. Bem, galerinha, estamos aí concluindo as abordagens relativas ao capítulo de anormalidades dos dentes, né? Um assunto bastante extenso, onde nós dividimos aí em 4 videoaulas. A gente se vê em breve com a continuidade dos nossos assuntos, ok? Então, bons estudos e fui!